Fala pessoal, eu sou o Felipe Genovez, host do Elite Podcast, e sejam bem-vindos a mais um episódio. No bate-papo de hoje eu vou conversar com o Márcio Renato Trindade, ele é personal trainer. Você sabia que educação física é uma ciência da saúde negligenciada? Conferindo esse episódio até o final você vai entender o porquê. A educação física ela não é uma ciência estética. A pandemia mostrou a eficiência do exercício físico. Entenda também a diferença entre atividade física e exercício físico. Conheça a pandemia do sedentarismo que mata cerca de 5,3 milhões de pessoas no mundo por ano. As pessoas mais fortes morrem menos. A gente também vai falar sobre atividade física intensa, que também pode matar. A gente fala sobre a senescência e selenidade. Tudo isso e muito mais até o final desse episódio. Lembrando que nós estamos disponíveis na versão em vídeo no YouTube e nas plataformas de streaming de áudio para você que quer escutar no carro, no trânsito, no ônibus, em qualquer lugar. Lembra de curtir e compartilhar com as pessoas que vão ter interesse nesse conteúdo também. E não se esqueça de mandar mensagem para a gente lá no elite.conteúdo no Insta. Ou então escreva no nosso vídeo, mande um e-mail também pra gente no contato@eliteconteúdo.com.br falando o que vocês estão achando dos nossos episódios, o que vocês gostariam de ver aqui também, para eu poder trazer para vocês muito mais conteúdo agregador. Tamo junto e aproveitem o episódio. Cara, eu acredito muito que existe um espaço para cada um. Eu acredito muito mesmo. Só que existe um caminho. Eu não sei qual que é o meu caminho para chegar naquele espaço. Às vezes o que eu tô trilhando não é o certo. Para você descobrir qual que é o certo, qual que vai te dar o seu espaço ali na mesa, é muito difícil, cara. É impossível, porque seu pai não sabe, sua mãe, ninguém sabe. Uhum. Eu não sei o seu caminho, você não sabe. Eu não tenho para quem perguntar. Eu não vou na biblioteca e tem lá, ó, faça isso. Não tem no Google. O que eu faço? Não tem no Google. O Google vai te dar. Você pode abrir um Insta, você pode fazer isso, você pode virar professor de educação física, pode fazer tudo. Quem faz tudo, não faz nada. Não faz nada, Não é especialista em nada, né? E aí tem pessoas que faz umas tramotagens dessa, tá ligado? Uhum. Que é na hora de desistir. Não tô falando que é certo, não, nem fudendo. Mas, cara, as pessoas precisam entender que tem um espaço pra elas. Assim como pra você ter um corpo legal e ter uma saúde legal, você precisa deixar de ver Netflix, comer sorvete e fazer um monte de coisa e dormir até mais tarde. E deixar de comer bis, né, cara? Eu trouxe pro convidado. Eu com uma dessa daí inteirinha, filho. Brincando, né? Brincando, cara. Não, fica à vontade, cara. Não, mas durante a semana eu sou um gentleman com a comida. Só acaricio, né? O que tem lá no armário. Ai, que lindo. Final de semana você destrói. Mas, ó, tem as duas opções aqui. Tem uma mais saudável e uma mais... Obrigado, tô satisfeito, eu agradeço. Mas fica à vontade, cara. Mas é verdade, tudo isso aí que você tá falando, você tem toda a razão. E a gente, cara, é zona de conforto, velho. Vamos lá? Vamos lá? Preparado? Preparada. Da hora. Márcio, seja bem-vindo ao Elite Podcast. Tô muito feliz por ter você aqui com a gente. Acho melhor a gente tirar o fone, porque ele tá dando... O eco, né? Um eco, não tá legal, tá? Eu acho que não tá legal. Mas o importante é que tá gravando ali. Perfeito. É o que realmente importa. Márcio, apresente pra gente, por favor, pessoal. Bom. Não te conhece ainda. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né? Não é sempre que a gente é convidado para fazer ainda mais um podcast. Só para você saber, é o primeiro podcast que eu faço. Da hora, mano. Então, obrigado. E obrigado por lembrar de mim, né? O Felipe, só para vocês saberem, o Felipe foi meu aluno anos atrás. E, quando a pessoa lembra de você, que você deixou uma marca, pra mim, eu fico honradíssimo, né? Então, muito prazer, eu me chamo Márcio Renato Trindade, eu sou formado em Educação Física, vou falar um pouco da minha carreira acadêmica rapidamente, tá? Então, eu cursei Educação Física na FMU até o último ano. No último ano, por questões financeiras, eu precisei ir para a Uniban, eu sou formado então pela Uniban. Posteriormente, em 2011, eu fiz a especialização em Fisiologia do Exercício e treinamento resistido na saúde e na doença e no envelhecimento pela Faculdade de Medicina da USP. Legal. E o meu mestrado eu iniciei em 2015 e concluí em 2017 em Ciências Farmacêuticas lá na Unifesp.
Então, esse sou eu. Tem uma jornada aí, né, cara? Tem, né? Então, é uma caminhada longa, mas assim, independente de hoje não estar vinculado a nenhuma instituição, tô sempre estudando para trazer aí o que tem de melhor para os meus alunos e, consequentemente, para vocês, né? Agora em forma de informação. Omar, fala pra gente, cara, como que você começou na educação física primeiro? Vamos lá pelo começo. Muita gente começa por causa do futebol, né? Por causa de algumas coisas assim. Como foi pra você? Eu joguei futebol, podem acreditar, mas eu joguei futebol até os 15 anos de idade. 15 anos de idade eu tive uma lesão. Nunca fui um atleta de ponta, apesar de ter jogado em clubes amadores. Eu fui inclusive do amador do Palmeiras, ninguém sabe disso, mas não era bom de bola. Eu jogava lá porque um amigo meu era sócio lá. Mas eu jogava bola. E jogava de maneira amadora. Cheguei a disputar a Taça São Paulo também por clube de várzea. Que da hora. Mas eu tive uma lesão aos 15 anos de idade, tá, Felipão? Infelizmente eu tive uma lesão. E no mesmo momento da lesão ali eu comecei a trabalhar, o que acaba também te tirando do esporte, mesmo de maneira lúdica. E quando eu fui trabalhar, eu comecei a trabalhar, né, num grande banco, né, numa grande seguradora, e acabei me afastando bastante de esportes, né? Momento em que eu migrei de esportes, fui parar no surf, por influência de amigos, né? Um grande amigo meu, inclusive o Júnior. E então, assim, eu sempre estive envolvido com algum esporte, seja ele qual fosse, natação, musculação, né? Aí, 18 anos, comecei a fazer musculação. Momento em que, quando eu comecei a fazer musculação, esse meu melhor amigo que me levou pro surf, inclusive, começou a fazer educação física. Eu comecei a ficar deslumbrado. Pô, sempre gostei de esporte, migrava de esporte em esporte. E, consequentemente, via, achava muito legal as matérias. Só que nesse momento, como eu trabalhava numa grande empresa, eu estava fazendo colegial técnico em administração de empresas. Até que, quando ele passou para o segundo ano e eu concluí o colegial técnico em administração, eu falei, não, vou fazer educação física. Foi aí que minha carreira toda mudou, né? Mudou radicalmente. Né? Você imagina, você sair de um grande banco, uma grande seguradora para trabalhar, recomeçar em outra área foi bastante duro. Numa época em que a educação física já era crescente, já tinha um conselho regional, mas ainda era tudo muito novo, né? Isso foi antes de 2010, você falou, né? Cara, eu entrei na faculdade em 2000. Ah, puta, faz tempo. Então. 2000. Meu, pra você ter uma ideia, como era novo, tem preconceito até hoje, né? Sério? Sério, cara, a gente sofre... Porque assim, o que é... Quando você fala assim, educação física, né? As pessoas já logo pensam em que você só vai pra faculdade jogar futebol. Eles não colocam a educação física como uma ciência que ela é. Se pensa muito o quê? Em performance, esportes ou estética. Não se coloca a educação física como uma ciência da saúde. Então, eu considero, inclusive, a pandemia nos demonstrou isso, como uma ciência negligenciada. Então, sim, existe muito preconceito. Mas você acha que a culpa é de quem? Você acha que porque dizem que a indústria farmacêutica, ela quer que as pessoas fiquem doentes, e a indústria alimentícia quer que a galera tome Coca-Cola. Então, isso daí, assim, eu não acredito nem desacredito, mas assim, eu como ciência, eu não posso acreditar em teoria da conspiração, Fê. Eu tenho que ser ciência. Então, assim, se a indústria farmacêutica ou a indústria alimentícia fazem e praticam isso, eu não tenho provas para poder dizer. Entendi. Então, para mim, é teoria de conspiração. Entendi. Eu tenho que vir aqui falar para você o que eu tenho de provas. E, assim, o que eu tenho de provas nós somos negligenciados. Tanto somos negligenciados que, assim, no momento de pandemia, nós não fomos inicialmente considerados essenciais. Não digo manter somente academias abertas, mas incentivar o público a se manter ativo. Então, assim, para você ver que é uma ciência negligenciada. Porque, para você ter uma ideia como é negligenciado, mesmo a inatividade física, tá, Fê? É por isso que eu te falei assim, a gente é uma ciência da saúde. A gente não é só simplesmente a ciência do esporte de alto rendimento ou a ciência da estética, porque nem isso eles nos consideram como ciência.
Vamos falar de sociedade, tá? Para você ter uma ideia, no mundo hoje, só por não se movimentar, não fazer atividade física, nós não estamos nem falando de exercício físico, tá? Existe diferença entre atividade física e exercício. Atividade física é todo movimento que você faz, que gera gasto energético, subiu a frequência cardíaca. Movimento, quebrou o seu repouso, é atividade física. Fui andando do metrô pro trabalho. É uma atividade física. Tá. O exercício físico se diferencia no quê? Quando você pega, você sistematiza, tem um objetivo, você periodiza, aí se transforma em exercício físico. A gente sabe que o exercício é uma coisa mais controlada, né? Onde você vai ter maior segurança e maior efetividade na melhora dos componentes da aptidão física, que são força, destreza, flexibilidade, resistência. Então, o exercício físico é quando você manipula as variáveis para obter o melhor, né, da melhora da aptidão física com maior segurança. Só uma dúvida nisso que você está falando. Então, o seguinte, a pessoa que ela é sedentária e ela presta atenção na atividade física, não, no exercício físico. Isso. No exercício físico. Ela não quer ter um alto rendimento. Não, então assim, ó, vamos lá. O que é considerado sedentário? Antes de mais nada, a gente tem que conceituar o que é o sedentário. É considerado sedentário pessoas que fazem menos de 150 minutos de atividade física por semana. Aí, entre 10 e 150, aí pode ser considerado pouco ativo, mas assim, é sedentário. A gente sabe que pessoas fisicamente ativas se movimentam mais de 150 minutos por semana, leve a moderado. Isso daí saiu do sedentarismo. 151, eu tô no leve. Não, assim, é que não existe um reloginho que vira. Sim. Mas assim, quando a gente fala, a pessoa não é sedentária, ela é fisicamente ativa, ela faz mais de 150 minutos de movimento em uma leve ou moderado por semana. Isso daí é um padrão até utilizado pela OMS, pelo nosso maior órgão, que é o American College of Sports Medicine, né, que é o colégio americano. Então isso daí é um consenso que chegaram, que falaram assim, ó, os melhores benefícios da atividade física, né, fora do sedentarismo, começam daqui para cima. Tá. Entendeu? Que aí é onde você tem as melhoras de fatores metabólicos, né? Como diminuição da resistência à insulina, consequentemente evita-se o diabetes, controle de pressão arterial, né, aquelas melhoras. Então eles começaram a estudar e viram que a partir daí que vocês começam a ter os melhores benefícios. Entendi. Como atividade física. Como exercício físico, a gente consegue controlar outras variáveis também. Então, mais uma vez eu insisto, é uma ciência negligenciada, porque o simples fato das pessoas fazerem atividade física, ou seja, uma simples caminhada aí 30 minutos por dia, que vai totalizar 5 vezes por semana os 150 minutos, no mínimo, que a gente falou, já é o suficiente para você minimizar muitas doenças. Muitas doenças. Assim, para você ter uma ideia, tá, Fê? No mundo, por ser inativo, por ser sedentário, morre 5,3 milhões de pessoas por ano. Caraca. Por serem inativas, assim, ó, pelo simples fato de não se movimentar. Então, nós estamos falando de uma pandemia da inatividade física. Pandemia. Então, assim, hoje no Brasil nós temos o quê? Assim, pré-pandemia nós tínhamos 37% de pessoas fisicamente ativas, o resto tudo sedentário, cara. Quantos por cento, desculpa? 30, agora eu não me lembro se é 30 ou 37% da população. Da população brasileira que atingia os 150 minutos ativa. Então a gente não está falando de pessoas que vão para academia necessariamente. Não. Pessoas que fazem... Fisicamente ativas, uma corrida, entendeu? Fisicamente, que extrapola esses 150 minutos. Entendi, que faz uma caminhada no parque de domingo ou passeia com um cachorro durante a semana, tantos minutos aí. Entendeu? Entendi. Então, nós estamos falando de um marcador epidemiológico monstruoso. Você imagina o seguinte, ó, te dei uma estatística, morre-se aproximadamente 5.300.000 pessoas por ano no Brasil, no mundo, em função da inatividade física. Ponto. Mas por que, Márcio, que morre em função da inatividade? Porque assim, ó, a gente já sabe hoje que pessoas que são inativas têm maiores marcadores e maior quantidade de doenças metabólicas ou doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes e hipertensão.
Só que a gente também sabe que pessoas fisicamente ativas também têm menor incidência de câncer, por exemplo, que também é uma doença crônica não transmissível. E para você ter uma ideia, 70% do número de mortes no Brasil é em decorrência dessas doenças. Então, olha só, quando você começa a ler estudo científico, você começa a ver que o exercício físico tem um dos principais, e algumas literaturas dizem que é o principal fator que evitaria essas doenças. Lógico, a gente tem que pensar em alimentação, a gente tem que pensar em diminuição de estresse, mas o exercício físico está figurando em todos esses quadrantes. E então, muito me entristece ver que a gente passou, até 2019 tinha esses 5 milhões e 300 mil mortes. Durante a pandemia, a gente perdeu a conta, a gente não sabe. Por quê? A gente manteve as pessoas mais fisicamente inativas. Não consideraram essa parte da ciência, por isso que eu te falei que, para mim, ela é negligenciada, ela sofre ainda muito preconceito, porque talvez só se fale em fármaco e talvez, assim, uma linha da ciência... O fármaco, assim, eu acho que o fármaco... Pelo amor de Deus, tomem vacina, tá? Sigam as medidas de distanciamento. A gente só não tá de máscara aqui porque a gente tá numa distância segura e o ambiente aqui é aberto, vocês não conseguem ver, mas o ambiente aqui é muito aberto. Então tem uma grande circulação de ar. Só que só se utilizou uma parte da ciência, que é uma parte eficaz, e esqueceu uma outra parte que reduz o número de mortes por outras causas e principalmente controlando as comorbidades que levariam, por exemplo, a casos mais graves da Covid, por exemplo. Então, nós somos, sim, negligenciados, cara. Quer ver uma coisa que eu tenho prestado atenção em livros e tal? Eu entrei numa onda, de desenvolvimento pessoal e tudo mais, e a atividade física, ela tá envolvida no desenvolvimento pessoal, porque você não pode se tornar uma pessoa melhor se você não cuidar da sua saúde e ter uma saúde melhor também, entendeu? Sim. Tem alguns grupos que discutem sobre o quanto fazer atividade, você ter um bom hábito vai fazer com que as pessoas que estão no seu entorno também adquiram um bom hábito. Esses grupos discutem muito sobre isso porque a obesidade infantil aumentou muito ao longo dos anos, tá? Eu não tenho números, até tinha baixado aqui, mas eu não decorei, mas aumentou bastante, tá? Sim. Então, o que acontece? Aí eu acreditava que essa obesidade infantil só aumentou em função da questão tecnológica, pura e simplesmente. E também por incapacidade dos colegas de profissão, que às vezes estão dentro da escola, que deveriam tentar mudar hábitos. Mas muitos pesquisadores que estudam, muitos grupos, começaram a ver que não é só isso, é o dentro de casa que influencia muito mais do que somente você fazer um bom trabalho, por exemplo, dentro da escola, através da educação física. Então, sim, cara, a gente tem que tentar fazer com que todos que estão em nosso entorno mudem seus hábitos. Que é tipo assim, vai contagiando, né? Sim. Vai contagiando para as pessoas, assim, porque infelizmente, como eu te falei, a gente às vezes acaba sendo tão negligenciado que as pessoas não sabem o benefício de simplesmente você se mexer. Não tô falando, mais uma vez eu insisto, não é ir para academia. Ir para academia você vai obter o melhor, desde que bem orientado, você vai obter o melhor. Só para você entender o que eu quero dizer de melhor, tá? Tem um estudo que foi publicado aí na última década, que eles pegaram um grupo grande, tá? Um grupo bem grande, bem considerável, eles chamam de coorte esse tipo de estudo, então eles vão acompanhando as pessoas ao longo, se eu não me engano esse estudo durou 23 anos, Nossa. 23 anos, e eles não avaliavam o tipo de exercício que a pessoa fazia, eles avaliavam as capacidades físicas, então assim, nós vamos avaliar quem tem força, quem tem resistência, por exemplo, para caminhada e corrida, tá? É a aptidão cardiorrespiratória, que a gente chama isso, e quem não tem nada. Então, assim, eles começaram a analisar e cada ano que passando, infelizmente, as pessoas eram acima de 44 anos e pessoas morrem diariamente por N causas, por todas as causas, no caso, foi esse estudo. E eles começaram a verificar o seguinte, indivíduos que eram mais fortes morriam 48% menos em relação aos indivíduos sedentários. Aí você fala assim, poxa, mas e o cara que tem muita resistência? Morria menos? Lógico, o cara tá se movimentando, ele morria 37% menos. E aí o indivíduo que tinha a combinação dos dois fatores, o cara era forte e resistente, morria 51% menos. Então assim, se você tiver que acumular, acumule tudo que você puder de capacidade física.
Mas se eu tiver que escolher uma, vai ser força. Então, quando você vai procurar um profissional de educação física que tem, tipo assim, que tá, né, estudado, que espero que a grande maioria dos meus colegas que estejam saindo aí formados tenham esse nível de informação, você começa a obter o que é melhor. Então, assim, poxa, você vai lá, pega aquele teu cliente ou aquela pessoa que chega às vezes dentro de uma academia, você desenvolve as duas capacidades. Poxa, você sabe que você está dando 51% de chances menos dessa pessoa morrer por qualquer causa. Gente, nós não estamos nem falando de Covid aqui. Estamos de qualquer causa. E hoje a gente estuda alguns marcadores, por que isso acontece, o que pode estar levando a isso. Mas eu estou dando uma estatística simples. E o simples fato de você melhorar a sua capacidade cardiorrespiratória, ou seja, às vezes uma caminhada, uma corridinha, uma brincadeira, né? Num futebol, e cuidado também para não começarem atividades físicas intensas, tá? Sem passar por um médico, porque pessoas que começam atividades físicas intensas morrem 100 vezes mais do que pessoas que não fazem. Olha que coisa porque tem louca. Que ser algo progressivo, né? Tem que ser progressivo. Então, assim, por isso que a gente sempre fala, for começar uma atividade física, começa leve, né? Para você poder entrar nesses 37% que eu acabei de falar. Aí, aos pouquinhos, você vai progredindo. Então, atividades leves. Começa com a caminhada. Sim. E esses 37% você tá falando morre menos? Morre mas menos. É a qualidade com que a pessoa chega lá antes de morrer. Porque eu acredito que a pessoa sedentária, ela chega com várias doenças, tomando vários remédios, só o bagaço, assim, usando um português chulo. E uma pessoa, acredito eu, da minha posição de leigo, que uma pessoa com atividade física, ela consegue chegar mais longe, melhor ainda, com menos problemas. Sim, não só com menos problemas. Assim, a gente pensa, quando você começa a lidar com idosos, tá, Felipe? E depois de muitos cursos que eu fiz aí em paralelo, além da especialização, você começa a ouvir a mesma coisa. O que é essa mesma coisa que você ouve? Eu não quero ficar dependente de ninguém. As pessoas começam a querer independência. Assim, ó, é tão triste quando você vê uma pessoa que envelhece de maneira senil, né, que é chamada de senilidade, que é dependente das pessoas para tudo. O que é isso? Desculpa. Senilidade. Assim, ó, quando o envelhecimento vai acontecer em todos nós. Quando você envelhece com saúde, isso é chamado de senescência. Quando você envelhece sem saúde, que é o que você acabou de me descrever, sem qualidade, é senilidade. Então, quando a pessoa envelhece na senilidade, você pode ver que com o passar dos anos, ela, por exemplo, desenvolve mais... por exemplo, Alzheimer, que é um tipo de demência, mais demências. A pessoa fica mais dependente até às vezes para ir ao banheiro, porque mal consegue caminhar, mal consegue se levantar de uma cadeira. Às vezes consegue até andar lá, mas precisa andar se escorando. Então já não faz mais compra no supermercado. Porque a pessoa passa a ser o que a gente chama de senil, é o envelhecimento na doença. Então a gente sabe que quem faz atividade física, principalmente atividade de força, envelhece com mais saúde. Entendi. E ficando menos dependente das pessoas. Cara, nós estamos falando de atividade de vida diária, não estou nem falando de marcador metabólico. Atividade de vida diária. Consegue não depender de alguém para ir num supermercado, de guardar um saco de arroz, de estender uma roupa, de ir ao banheiro sozinho. E é isso, nós estamos falando de atividade de vida diária, cara. Coisas básicas. Básico, Felipão. Porque assim, ó, é uma estatística que eu tava falando pra sua mãe, né, e pra você. As pessoas não sabem, mas no sedentarismo entre os 10 e os 50 anos de idade, você perde aproximadamente 10% do seu conteúdo muscular. 10 anos e 50 anos. Entre os 25 e os 50 anos, você perde aproximadamente 10% do seu conteúdo muscular. Entendi. Depois dos 40, né? Tá. Estatisticamente, entre os 50 e os 80 anos de idade, você perde mais 40%. Então, vamos pegar uma pessoa que foi sedentária a sua vida inteira, já não tinha lá um grande conteúdo de músculos e de força. Você tira 50% desse conteúdo até os 80 anos, você está envelhecendo na senilidade. Nós estamos falando de movimento, tá? E só que eu gostaria de esclarecer que hoje a gente sabe que o músculo não é só responsável por movimentação, por atividades de vida diária. Hoje a gente sabe que o músculo é uma grande usina de produção de substâncias que levam à melhora de marcadores
sistêmicos. Então, por exemplo, assim, o diabetes, a aterosclerose, a hipertensão podem ser controladas, lógico, não deixe de tomar o medicamento, não deixe de consultar seu médico, mas a gente sabe que esses fatores podem ser controlados e melhorados combinados com a atividade física. Ou às vezes você não vai desenvolver aquela doença, não vai ativar um gene para desenvolver aquela doença, se você tiver uma vida regrada de atividade física. Porém, se está escrito no teu gene ali que você vai desenvolver a doença, você vai desenvolver a doença. Você vai precisar do fármaco? Vai precisar do fármaco. Mas às vezes você vai ter numa gravidade menor, muito inferior, controlável. Que tem pessoas que mesmo com medicação estão descontroladas. Então, é isso que as pessoas têm que começar a entender por que tem que se movimentar. Você tem experiência com pessoas de idade também, né? Sim, bastante. E assim, você vê as pessoas trazendo de volta pra você esse feedback de Márcio depois que eu comecei a treinar? Cara, esse é o público que traz mais rápido o feedback. Sério? Porque você imagina o seguinte, Felipe, você tem um idoso que às vezes, como eu te falei, às vezes não conseguia subir. A minha primeira aluna, eu até falei na live recentemente, a minha primeira aluna de personal me contratou porque ela queria viajar pro Egito. Né, assim, ela tinha uma personal super minha amiga que fez a live comigo e ela fez um excelente trabalho até determinado ponto. Só que quando a Fernanda me entregou, putz, foi um abacaxi gigante, porque essa minha aluna falou, agora eu quero ir. E foi assim, eu acho que um ano depois que ela já estava comigo. Agora eu quero ir. Aí eu falei assim, olha o abacaxi. Ela era bem debilitada. Eu falei assim, detonar essa mulher de treinar força, para ela poder subir uma escada. Então assim, é o desejo das pessoas. Às vezes subir lá a pirâmide do Egito, cara. Ela subiu? Subiu, cara, graças a Deus. Foi difícil, cara. Foi difícil. Mas subiu. Muita... Ela queria subir um degrau que fosse, subiu. Porque, bem alto o degrau lá, né, cara? Entendi. E ela tinha uma limitação forte. Bastante, né? Tanto que alguns anos depois, ela, além dela ser muito fraca no quesito força, ela tinha uma artrose bem severa nos quadris. E também limita movimento, né? Ela tem prótese hoje, né? Então... Vamos dizer assim, mas é o impacto do exercício. Então, assim, uma pessoa que estava na senilidade, você tentou reverter a curva. E conseguimos reverter uma boa parte. Então, assim, a descrição é maravilhosa, o retorno que você começa a obter dos alunos, maravilhoso. Eu estou te falando de um caso extremo, tá? Sim. Mas a gente tem casos simples que às vezes a pessoa chega com uma senhorinha que não consegue, às vezes, por exemplo, abaixar no tanque para pegar um desinfetante, né, alguma coisa do gênero, de tanta dor nas costas, convive com dor nas costas para fazer suas atividades do dia a dia. Começa a fazer uma atividade física, começa a assumir esse tipo de coisa. Ou amenizar, que possibilite que a pessoa consiga fazer essas suas atividades sem dor, ou muitas vezes com mais vitalidade. Porque a gente é novo, a gente ainda é um super-herói, a gente não tem ideia disso, Fê. Nossa, cara, Por quê? Porque a gente não perdeu todo esse conteúdo, você é um cara treinado, graças a Deus, mas a gente não tem ideia do que é isso. Aí você começa a escutar essas declarações. Aí a pessoa dentro de uma academia, às vezes, vai lá, faz 15 dias de musculação, já começa a ter melhora. 15 dias, às vezes. Um mês, melhora mais ainda. Para você ter uma ideia, esses dados eu não vi publicados, mas os pesquisadores deram essa aula pra gente, eles falaram que um ano aumento de força em 200%, pelo simples fato de fazer musculação. Cara, pra quem não tinha nada, se aumentou 200% é muita coisa, cara. É muita coisa. Então, só de ir no banheiro se limpar sozinho, né? Então. Cara, quer ver uma parada engraçada que eu tô pensando aqui? Eu lembro que quando eu treinava lá, e eu tive você como instrutor, até hoje eu escuto muitas pessoas falando, academia não é pra mim, exercício não é pra mim. Eu tenho uma colega que, mais nova que eu, já tem vários problemas assim, e ela, já tentei academia, mas não é pra mim. E eu lembro que quando eu treinava lá, tinha um menino que acho que ele tinha paralisia cerebral. É o Chicão. Chicão, quem quiser conhecer o Chicão, ele tá no meu canal do YouTube, Márcio Renato Trindade, tem uma pancada de vídeo dele lá. Puta, cara. Então, ele ainda tá treinando? Sim, a paralisia cerebral foi uma outra coisa que ao longo dos anos sofreu muito preconceito, né? Infelizmente, né? Se você pegar o histórico aí de quem tinha filho com algum tipo de... Parente? Irmão? Não, assim, no Brasil, quando
Existe umas... Quando você vai fazer curso, você começa a escutar algumas histórias que é assim, ó. Ah, por exemplo, qual que é o número de pessoas com paralisia cerebral que tem no Brasil? Aí imagina que ia o censo, o IBGE bater na porta da sua casa, as pessoas não falavam que tinha deficiente porque tinham vergonha. Tipo assim, era meio vergonhoso, década de 80. Na década de 90 começou a quebrar isso daí. Então a gente não tinha ideia de quanto tinha. Aí o que acontece? Não se estudava também muito, né, a questão do exercício físico em cima desse público. Até porque... Mais uma vez, a educação física é uma ciência negligenciada. Você acreditava o que é a paralisia cerebral? Você já se perguntou o que é a paralisia? Paralisia, assim, eles têm um tônus muscular muito exacerbado. É um dos tipos, tá? Um dos tipos da paralisia cerebral. É um tônus muito exacerbado. O músculo não relaxa. Então, qual que era... O músculo tá em contração. Tá em contração o tempo todo. É um tônus muito, louco, entendeu? Cara. Muito acentuado, entendeu? O coreatetoide é esse tipo, porque tem o flutuante, tem vários tipos de paralisia cerebral, tá? Vou falar do Chicão. Ele tinha um tônus que não flutuava, era um tônus muito exacerbado. Então, por isso que ele tinha dificuldade de fazer os movimentos como você via. E o que você acreditava? Que se você levar... então, assim, era um pensamento lógico. Era um pensamento muito lógico. Porque, assim, se eu levar uma pessoa que tem paralisia cerebral, que já tem um tônus acentuado, para dentro de uma sala de musculação, por exemplo, eu vou acentuar ainda mais o tônus muscular desse cara. Mas era um bom pensamento, não tira a razão. Eu já vou falar porque que eu acho o contrário, mas manda bala. Não, então. Aí o que acontece? O Chicão fazia acompanhamento na ACD na época. Eu lembro. E aí, natação. Vai pra natação porque a água vai relaxar. E aí ele subia na musculação e queria fazer musculação. Eu falei, vou estudar o caso desse moleque. E comecei a estudar. Aí a literatura começou a mostrar que chama espasticidade, né? Esse tônus diminuía com contração muscular. Existem alguns mecanismos, não vem aqui dizer o porquê, mas existia. Só que ainda era muito recente as descobertas. Como ciência negligenciada, ninguém me ouvia. Até que um belo dia, algum santo de dentro da ACD falou, não, você está liberado para fazer a musculação. Então tinha que eles liberarem para poder iniciar. Porque eu não posso fazer atividade física se eu não tenho liberação médica. Entendi. Então assim, a gente respeita uma hierarquia. O momento em que eu comecei a colocar... Aí você viu todo o trabalho, né? O moleque era animal, velho. O moleque treinava assim. E o mais engraçado é que isso não vai dar pra ver nos vídeos, tá? Você via que o moleque chegava com um nível de espasticidade, um padrão de marcha e saía mais relaxado com outro tipo de padrão. Saía caminhando melhor. Eu não sei se você chegava a observar isso. O que acontece, cara? Eu cresci, eu não tive muito contato, né? Ali na Moca tem a ACD ali. Então, de frente pra São Judas. De frente pra São Judas. Isso. Então você vê um fluxo de pessoas ali com portadores de alguma necessidade, né? Isso. E eu não tinha tido contato ainda. E quando eu vi ele, quebrou primeiro um preconceito meu de falta de instrução. E eu falando, porra... E uma galera inventando desculpa, sabe? Tipo, não querendo. Tanto que se você vê nos vídeos os comentários, boa parte se fundamentam nisso. Qual que é a sua desculpa? Como é que eles falam? Chicão é uma motivação. E você vê alguns comentários às vezes, eu aqui reclamando, entendeu? Tipo, então... Você começa a ver... É que o Chicão é um caso à parte, né? Ele queria porque queria aquilo. Inclusive, eu preciso mandar... Não faz tempo que eu não falo com o Chicão, cara. Mas bastante tempo. Mas ele, assim... Ele olhava aquilo ali era o objetivo de vida dele. Era viver aquilo. E pra ele era muito divertido. Porque vocês todos, imagina... Tava no meio dessa molecada da São Judas ali. Ele se divertia. Porque ele se sentia incluído. Então, assim, aí vem a função da inclusão no esporte, né? Nós não vamos nem falar do benefício fisiológico e mecânico para ele. Aí nós estamos falando psicológico também, porque era inclusão. Porque todo mundo interagia com ele e ela adorava, né? Sim. Então... Eu acho que entra um pouco nessa questão. Por exemplo, por que eu falei que eu tinha um preconceito? Porque eu não sabia, a gente fica conversa contato com essa pessoa, sabe? Isso às vezes é ofensivo, porque foge da inclusão. A pessoa que quer fazer parte da inclusão, eu acho que ela quer ser tratada de igual para igual, né? Mas assim, não começou a se tornar natural pra você? Então, depois de um tempo... convivência, né? A convivência. É a convivência, cara. Mas é isso mesmo. Mas eu acho que tinha que ter ainda mais. Mas então, Fê...
Mas é porque ainda existem alguns estigmas, eu ainda vou colocar um pouco de culpa em alguns colegas que não se aplicam para tentar trazer, né, esse público, só ficam se preocupando com a estética, né? A gente também tem que pensar um pouco nisso. Eu acho que sim, mas eu queria falar uma coisa antes. Por que eu acho que fazer a academia relaxa ao invés de deixar tensionado? Eu tenho uma teoria. Eu tive depressão já, cara. Muita crise de ansiedade, eu não sabia como lidar. E aí eu comecei a aprender a lidar. Às vezes dá uns ataques de ansiedade assim. Você ainda tem? Tenho, mas eu consigo controlar. Sim. Vem, eu seguro e falo, ó. Aí eu fico olhando de fora. Só que a academia, nesse ponto, me ajuda demais, cara. Porque quando eu vou treinar, eu pego a ansiedade, eu viro um monstro ali, tá ligado? Então, a gente sabe hoje que o exercício físico libera muitos, né, neurotransmissores que vão controlar a depressão e a ansiedade, tá? Isso a gente sabe porque tem grupos que estudam isso piamente, a gente tem estatísticas do quanto melhora dentro do treinamento de força, dentro do treinamento aeróbico, dentro de uma simples atividade física. A gente sabe que é um controle. Porque o que acontece? Se você pegar a base de um fármaco antidepressivo, eles, por exemplo, tem fármacos que a categoria eles chamam de retentor de serotonina na fenil. Putz, o que é isso, né? Só para as pessoas entenderem. A gente tem uma substância que é a serotonina, que é aquela substância que vai dar aquela sensação de bem-estar, letargia, sonolência. Então ele é um neurotransmissor muito associado como antidepressivo. O fármaco vai fazer o quê? Vai evitar que esse neurotransmissor seja recaptado e destruído. O exercício físico não, vai liberar mais esse neurotransmissor. Então, por isso que você tem essa sensação de bem-estar, de prazer, né? Não é que você está falando letargia, que você baixa, aquele estado de muita tensão. O caso do Chicão é um caso um pouco diferente, tá? Ele não entra nessa classe. A classe dele é neuromotora mesmo, ali de placa, de ativação de placa motora, de contração muscular. E aí você vai relaxar por outros mecanismos aí tendíneos, né? Que tem um feedback, que aí pro teu público talvez não caiba, mas se alguém quiser saber um pouco mais, pode entrar em contato comigo que eu explico. Se alguém for da área, pode entrar em contato comigo que eu explico. Pô, legal, cara, bacana. Porque assim, essa minha correlação é assim, de quando você tem muita energia, você consegue canalizar essa energia e acabar relaxando. Sim. Mas aí entra nas vertentes... São vertentes um pouco diferentes, tá? Porque a paralisia cerebral não é o mesmo mecanismo da depressão e da ansiedade. Entendi. Que leva a essa tensão muscular, né? Que você está descrevendo para mim. São mecanismos diferentes. Não, mas legal. Então, qualquer um pode fazer uma atividade física. Não tem... Desde que liberado pelo médico, sim. Mas isso daí... A gente está fazendo isso por hierarquia, tá? Mas sim, qualquer um pode fazer atividade física. Entendi. Uma pessoa que não pode fazer atividade física é uma pessoa que não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Nem a atividade do dia a dia dela. Caramba. Eu ia falar, eu não sei se eu falei, mas assim, uma parada que eu vejo muito... estudando essa coisa de desenvolvimento pessoal, o corpo, ali dentro da evolução, da espécie e tudo mais, a gente quer zona de conforto. A gente quer comer e não trabalhar. Porque a gente não sabe se a gente vai precisar de energia amanhã ou depois. Então a gente vai guardar gordura. Isso é instinto, né? Instinto, exatamente. Isso é instinto. Então, mas olha que burro, né? Porque quando seu corpo tá melhor, você consegue fugir do perigo melhor. Sim. Só que o corpo, ele quer guardar a gordura porque ele não sabe se vai ter falta de comida depois ou não, alguma coisa assim. Mas isso daí é uma bola de neve, né, Felipe? Sim. Porque assim, quanto mais gordura você tem, mais inativo você quer ficar. Isso daí, né, tem muitos grupos que estudam isso daí, é meio que natural. Isso daí é um fator inflamatório crônico que acaba levando a isso e a outras doenças que vão te colocar em mais inatividade ainda. Mas o princípio é esse. Seu organismo não quer gastar energia. Ele não quer gastar energia. Ele quer poupar energia. Porque a gente tem que lembrar que hoje nós temos um acesso fácil a calorias. Sim. Antigamente a gente não tinha isso. Para você, até uma curiosidade que a gente brinca. Assiste aquele Largados e Pelados. O cara, para conseguir ali, meia dúzia de calorias é um inferno. Então o seu corpo vai
no caso eles, vai querer colocar eles em atividade a maior parte possível do tempo, porque precisa poupar energia. Entendeu? Então, mas a gente depois coloca em inatividade por uma questão distinta, e também existem alguns marcadores metabólicos que levam a você piorar em relação a uma pessoa fisicamente ativa. Entendi. Porque tem uma parada que é assim, quanto mais deitado você fica... Mais você quer, é isso mesmo. Mas é isso. Cara, sabe é isso mesmo. Você treinou a semana inteira. Aí no sábado você fala, pô, vou dormir até mais tarde. Aí você dorme até mais tarde. Você acha que você descansou bem, né? Domingo você repete. Aí domingo você repete. E aí você liga a TV, você começa a assistir Netflix e você fica na cama o dia inteiro. Você não quer sair, cara. Não você quer. Tem uma âncora ali. Mas é exatamente isso, negócio. cara. É exatamente isso. E a pessoa que faz isso todo dia, eu acho que é pior ainda. Mas aí começa como eu te falei. Aí isso daí vai levando algumas mudanças, né, metabólicas que vão potencializando cada vez mais você ficar inativo. Isso é protetório, assim, no caso é maléfico pro organismo, mas existe um porquê ele tá fazendo isso daí, mas é maléfico. Sim. E cabe a gente sair dessa zona de conforto. Sim, exatamente. Para executar. E aí eu acho que isso entra também essa questão que eu comecei falando lá no começo. Isso para exercício físico é um modelo, mas isso também repete na vida, cara. Por isso que os caras inventam uns trote, umas paradas assim, uns golpes. O cara... Pra motivar a levar, sim. Mas, Fê, então, aí você entrou numa parte que, assim, eu sou adepto de qualquer atividade ou exercício físico. Pra mim, quanto mais as pessoas têm que se movimentar, mais se movimentarem, melhor. Só que tem muitos objetivos que, às vezes, as pessoas querem obter que vão pra modalidade errada. Então, a questão... Por exemplo, assim, eu não gosto de musculação. É o que eu mais ouço falar. Musculação é monótono? Realmente é monótono. Mas pra você ficar musculoso, nadando, você não vai ficar, cara. Pra você ficar forte, falando de força agora, não é correndo que você vai conseguir. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, que a gente tem que fazer com que as pessoas se movimentem, mas tem objetivos, inclusive de saúde, que você não vai conseguir em determinadas modalidades. Inclusive de saúde. Eu dei um exemplo muito legal no dia da live, que é o seguinte, perdurava aquele mito, ainda perdura até hoje, que aquela senhora com osteoporose tem que fazer hidroginástica. Eu concordo, ela tem que fazer hidroginástica para aumentar o acervo de gasto energético dela, o acervo de movimento dela com maior segurança. Só que se ela quiser atenuar a perda de massa óssea, ou até mesmo dar uma estabilizada, e em alguns casos até uma revertida, vai ter que carregar peso. Mas eu não gosto. Mas é o que você precisa. A academia é o melhor exercício físico? Opção? Ele é base para tudo, né? Até pro esporte. Porque o jogador de futebol precisa fazer Ele é uma base. de uma academia. Mas se eu tiver que escolher um exercício, todo mundo vai puxar peso na vida, cara. Pra saúde, pra performance, pra estética, pra tudo. Entendi. Mas se puder, combine atividades, porque a gente quer potencializar tudo. A gente quer potencializar todas as capacidades. Entendi. Entendeu? Você tinha falado lá antes que você estudou também fisiologia do exercício. Do exercício, isso. O que é isso? O termo fisiologia é estudo do funcionamento do corpo, fisiologia. Certo? Do exercício é o estudo do funcionamento do corpo saudável, no caso, no exercício. Fisiologia do exercício. Então seria assim, como que eu vou fazer um exercício corretamente respeitando o corpo? É como que o organismo se comporta na presença do exercício. Entendi. É como o organismo se comporta. Não interessa se é que no caso a gente fala muito metabolicamente, não mecanicamente, porque quem vai estudar isso daí é a biomecânica. Então, por exemplo, assim, eu lembro que eu aprendi com você, cara, você foi um puta professor pra mim, nesse sentido. Obrigado, de como executar o exercício. Biomecânica. Isso é biomecânica. Isso não é fisiologia. Tá. Então, como que o organismo metabolicamente. Então, assim, eu comecei a fazer uma atividade, sobe a frequência cardíaca. Por que sobe a frequência cardíaca? Tá. Existe uma explicação dentro da fisiologia, que vai ter, né, a ativação neural, a simpática, que vai liberar adrenalina, aumenta a frequência cardíaca. Isso é fisiologia. Entendi. Aí, fisiologia do exercício é porque como que o corpo vai se comportar, quais são as adaptações que vão ser geradas, cardiovascular,
Libera, fiz a musculação lá, aumentou a liberação de... Por que aumenta músculo? Porque aumenta a liberação de GH, de hormônios esteroides, né? Anabolizantes, gerou mais síntese proteica. Isso é fisiologia. Entendi. Cara, uma coisa que você que tá aqui, eu vou aproveitar e pedir pra você falar pra quem é leigo, porque quando eu escutei a palavra anabolizante com todo aquele contexto pejorativo, eu falei, pô, anabolizante é uma coisa ruim. Mas o corpo, ele produz anabolizantes. Então. E as pessoas não sabem disso. Então, é que assim, a gente tem hormônios que são anabolizantes. O que é um hormônio anabolizante? Então, assim, anabolizante é tudo que gera síntese tecidual, no caso do músculo. Então, gerou síntese, gerou produção, é anabolizante. Então quando eu tô perdendo o músculo lá, que você falou que eu tenho a queda lá dos 25 aos 50 anos, quando eu começo a aumentar ou manter essa curva, eu tô anabolizando o músculo. Você tá anabolizando o músculo. Quando entendi. você tá fazendo o inverso que você tá perdendo, você está catabolizando o músculo. Então dos 25 aos 50, meu músculo cataboliza 10%. Começa a catabolizar, aproximadamente. Entendi. E no treinamento você, não é durante o treino que se anaboliza, mas você gera estímulos hormonais e fisiológicos para que gere anabolismo. Então, anabolizantes são todos esses hormônios que levam a esses estímulos de síntese tecidual ou às vezes é só uma ressíntese energética. Entendi. Por exemplo, quando você consome um açúcar, você guarda o açúcar dentro da sua célula muscular ou no fígado em forma de glicogênio. Então, na hora que você guarda, é um anabolismo. Isso é anabolizante. A insulina é anabolizante. Caramba, cara. Você entendeu? Só que assim, isso que as pessoas tomam dentro de academia são esteroides anabolizantes androgênicos. Esteroides é porque na composição da molécula tem gordura. Anabolizantes é porque gera síntese e androgênico é porque gera característica sexual masculina. Entendi. Esteroide, anabolizante, androgênico. Então isso é o que é mais consumido dentro das academias, que dá tanto colateral para as pessoas, né? Caramba, cara. E quais são os principais efeitos colaterais? Você sabe dizer assim pra gente? Cara, em homem ou mulher? Acho que nos dois. Vamos falar os mais aparentes, né? O homem começa a ter ginecomastia. Vamos falar dessas drogas mais utilizadas. Ginecomastia, queda de cabelos, de peitinho. Queda de cabelo, né? Quando sai de ciclo, começa a ter impotência, a atrofia de gônadas, que é o que produz, né? O esteroide no corpo pra gente. Então, o que produz o esteroide masculino são as gônadas. Caramba, cara. E a mulher, o que produz na mulher? A mulher produz muito pouco, né? O homem produz 10 vezes mais, mas o que acontece assim, a mulher produz o estrogênio. E, se eu não me engano, o ovário dela produz uma pequena quantidade. Mas eu sei que, assim, o principal dela é que, assim, o esteroide anabolizante, em grande quantidade, ele sofre um processo químico que chama aromatização. E aí ele é convertido a um hormônio feminino. Na mulher é o contrário. Muito hormônio feminino você converte a masculino, porque é a mesma enzima que faz essa conversão. Aí a mulher fica com a voz grossa? Não, a voz grossa, porque lembra que o hormônio ele é esteroide, anabolizante, androgênico. Entendi. Como ele é androgênico, então normalmente as drogas são muito androgênicas. Então a mulher começa a assumir, porque assim, geneticamente... Putz, vamos voltar para a aula de biologia. Lembra que a gente lá no 23º par, que é o par sexual do... XY. Isso. Então a mulher tem metade de um... Putz, esqueci o nome do bendito. Do X. Isso, tem metade. Tá. Só que na hora que você começa a induzir através do anabolizante, ela começa a virar homem. E começa a virar homem. Tanto que tem hipertrofia clitoriana em mulheres quando tomam. Por quê? Porque você começa a desenvolver. Você está ativando um gene que ela não tem. Caramba, cara. Você está ativando coisas que ela não foi mapeada para fazer, mas aí você começa a converter, porque a única diferença é o cromossomo 23, perdão. Eu não lembrava o termo. O cromossomo 23. Entendi. Então você está ativando aquela porção do cromossomo que não tem. Que ela não deveria produzir, porque o cromossomo, lembra, desenrola para você ter a cópia, para produzir algumas coisas. Se ela não produzir, é que ela não precisa. Se está colocando para dentro, é lógico que ela vai ter as adaptações. Que ela não deveria ter. Entendi.
Então, assim, para eu ter uma vida saudável também, que é o que a gente está falando aqui, um anabolizante ele vai ter efeitos contrários à questão de saúde. Pelo menos é o que eu entendo. Sim. Efeitos contrários. Então... À saúde. Olha que coisa louca. Vamos falar de droga sintética, né? Porque assim, quando você consome um anabolizante, não é ela tem quando você olha a característica da molécula, ela tem a mesma característica que o nosso hormônio que nós produzimos, só que ele é sintético, ele é feito em laboratório, tá? Então, olha que coisa louca. Eu estava lendo um estudo de uma importante revista que chama JAMA, de 2019, que eles pegaram indivíduos que têm hipogonadismo. Então, são pessoas que têm um déficit na produção de testosterona no organismo. Naturalmente, ela já tem o déficit. Tudo bem? Sim. Aí, o que você faz? Qual que é a diferença entre eu e esse cara? Pô, ele está em baixa. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos aumentar para padrões fisiológicos esses caras. Para um padrão igual a mim e a você. E vamos pegar caras que produzem, só que vamos tentar ministrar para esses caras para manter todo mundo dentro de um padrão fisiológico. Então, às vezes eu tô ali, capengando no padrão inferior, mas eu quero colocar todo mundo ali perto do padrão superior. Foi mais ou menos isso o desenho do estudo. Cara, nós estamos falando de padrão fisiológico de drogas, tudo bem? A droga foi desenvolvida para isso. Isso aumentou o risco de tromboembolismo nesses caras. Qual que é a consequência desse tromboembolismo? Você está formando trombos. Ah, tá. Que é o que dá embolia pulmonar. Embolia pulmonar e, consequentemente, pode até gerar um infarto agudo do miocárdio. Quer dizer, então, que mesmo para o cara melhorar reposição, você aumentou a chance de tromboembolismo. Num passado recente, nós perdemos um colega numa rede de academia, né? Que ele supostamente fazia uma reposição. Não era nada, ele falava que ele não tomava bola, era um médico que o acompanhava, que fazia a reposição, e realmente ele não tinha um volume muito grande, mas tá tomando a droga, cresceu um pouco. Não, porque eu sou cabreiro, porra, ele teve tromboembolismo e morreu, velho. Putz, cara. E aí, o que acontece? Trazendo agora para a pandemia do Covid, vamos traçar um paralelo? Ah, mas tem jovens atletas morrendo. Primeiro que atleta não é saúde. Atleta pode imunodeprimir, o que é uma porta de entrada para qualquer vírus. Imunodepressão. A gente tem um sistema de defesa no organismo que se chama sistema imunológico. Tá, glóbulos brancos? Glóbulos brancos. Tá. Quando você imunodeprime, significa que você baixou a sua defesa do organismo. Tá. Você imunodeprimiu. Então, um atleta, quando treina muito, a longo tempo, ele tem uma tendência a imunodeprimir. É isso que eu ia te perguntar. Se eu vou para academia e faço um exercício... Em demasia, com alta intensidade, você tende a imunodeprimir. Às vezes você fica até meio resfriadinho. Assim, sim, porque você baixou o sistema de defesa. Entendi. Aquele patógeno, antígeno que tiver na tua corrente, se aproveita e você acaba... Então, assim, por exemplo, a primeira vez que eu li um estudo sobre isso foi quando eles... na maratona, né? Do pós-maratona, tem um grande autor aí. E ele começou a verificar que as pessoas pós-maratona tinham inflamação de trato respiratório superior. Aí os caras chamou a atenção do mundo. Pô, então o que é? Aí começou a ver essa queda, essa imunossupressão. Por causa da intensidade. E do volume, intensidade e volume. Ah, tá, intensidade e volume. Intensidade e volume. É por isso que vocês têm que contratar um bom profissional de educação física, é por isso que não é o momento de, em pandemia, já começar atividade longa e com intensidade, porque você tem esse risco de imunossupressão ou imunodepressão. Entendi. Entendeu? Então, assim, em primeiro lugar, o atleta já tem esse risco de imunodepressão e imunossupressão, tá? Aí... Segundo ponto, que me chamou muita atenção foi que eu já tinha lido esse estudo do JAMA, que não tinha nada a ver com o Covid. E aí, você já tem... Uma das consequências do Covid é o quê? Tromboembolismo. Tanto que eles ministram em hospital heparina para as pessoas, que é para desfazer esses trombos, né? Ele é um anticoagulante poderosíssimo. Aí você fala assim, o atleta... Aquele cara da academia que enche, né, o rabo de droga, desculpa estar usando essa terminologia, corre maior risco de imunossupressão e corre maior risco de formação de placas de trombo. Aí você vai falar que aquilo ali é saúde? Não é saúde, esquece, velho. Não é saúde.
Então a gente tem que tomar um cuidado quando você transfere eu até falei na live também, não quer dizer que você vai fazer o exercício, que você colocou uma armadura e não vai morrer nunca mais de nada. Não, você diminui probabilidades grandemente, como eu dei as estatísticas para vocês. Mas não quer dizer que você não vai ter nada. Agora, você pegar um atleta e colocar como parâmetro de saúde, não dá também para colocar, não dá. Porque o ritmo dele é intenso? Ele é intenso, muitas vezes volumoso e muitas vezes com fatores ergogênicos. Entendi. E aí uma dúvida assim, o cara que tá habituado, sei lá, um jogador de futebol que passa 90 minutos ali correndo, por exemplo, ele vai terminar um jogo, acredito eu, com a imunidade dele mais baixa. Não, a gente não pode afirmar isso. É uma tendência. Entendi. Vai acompanhar essa tendência. Isso, mas porque assim, dizem, né, quando você pega os caras que realmente estudam sistema imune e treinamento, tem alguns autores que dizem o seguinte, que essa imunodepressão, ela é protetória. Putz, por que é protetória? Então assim, o pessoal tá tudo tomando vacina aí agora, a AstraZeneca inclusive tá dando muito colateral, que as pessoas se sentem, né, meio cabeça baixa. Por quê? Quando você, por exemplo, entrou um ladrão na tua casa, digamos. Então vamos dizer que nós somos o sistema imunológico, nós dois. Aí aquele ladrão era um franzininho, magrelinho. Então não precisaria ir os dois para pegar o ladrão. Certo? Seria o vírus, no caso. Se o sistema imunológico vai pegar, por exemplo, no caso que nós fôssemos, seria eu, você ainda vai chamar sua mãe, seu pai, vai juntar todo mundo para pegar só aquele cara que talvez só eu daria conta. Entendi. Então o sistema imunológico ele trabalha de maneira exacerbada, ele é muito afobado. Então o que os caras começaram a verificar? Que muitas doenças autoimunes se davam depois de doenças virais como a gripe. Por quê? Às vezes exacerbava demais o sistema imunológico, exacerbou o sistema imunológico. E nessa guerra do sistema imunológico contra o agente infeccioso, o agente viral, como que o sistema imunológico sabe que aquilo ali é um invasor? Ele identifica proteínas, né? Tanto do seu organismo, esse daqui eu não vou atacar. Esse aqui eu vou atacar porque eu não conheço essa proteína. Então nessa guerra, às vezes ele identificou uma proteína que era do próprio corpo. E aí ele começa a mandar a sinalização que aquilo ali também é um invasor. Entendi. Então, eles começaram a identificar que muitas vezes doenças autoimunes, então, por exemplo, começa a artrite reumatoide, se dava depois de doenças virais. Aí eles começaram a falar assim, a imunossupressão pós-exercício, porque assim, quando você está em exercício, seu sistema imunológico tá milhão. Ele tá milhão. Por quê? Você aumentou a frequência respiratória. Tá entrando antígeno na roda, então ele tem que combater. E ele fica mais eficiente em trabalhar. Se você não imunodeprime, você corre o risco dessa exacerbação. Entendi. Então, essa é uma teoria, ele tá? Não tô afirmando. Entendi. Então, em vez de ele voltar para os parâmetros de repouso, como ele estava muito exacerbado durante o exercício, ele cai. Entendi. Então, isso é uma teoria que é um sistema protetório. Olha que maluquice, cara. Né, cara? Interessante. Mas assim, uma dúvida que eu quero tirar disso daí, mano. Eu fazendo atividade física, não sei se é por conta disso. Quando cai, depois ele precisa voltar ao normal. Ele volta mais forte? Quando eu faço atividade física no sistema imunológico... Isso daí é princípio de supercompensação. Tá. É princípio de supercompensação. Supercompensação é o seguinte. Imagina que eu comecei a treinar agora. Tá. Quando eu entro com estímulo... vamos falar de performance agora, mas o sistema imunológico é a mesma coisa. Aquela semana de adaptação. Então, aí ó. Na hora que você tá treinando, sua performance começa a cair. Então aquele peso de 10, que você fazia 12 repetições, por exemplo, você já não consegue reproduzir as 12 repetições. Então assim, ó, o teu rendimento tá caindo. Aí você lembra que por que eu tenho que descansar de 48 a 72 horas depois, para você ter um anabolismo, lembra do anabolismo? Aí você compensa e aí você fica mais forte do que você era, porque seu corpo interpreta assim, não tava dando conta, então eu preciso me fortalecer. Entendi. O princípio é esse. E aí você falou que o músculo ele produz... Ele anaboliza, ele vai vir e vai produzir mais do que ele tinha. Entendi. No sistema imunológico não é só que vai produzir mais, ele mobiliza milhões de células, só que essas células ficam mais especializadas também. Elas ficam melhores para combater.
Então, além de você ter uma super compensação, ela fica melhor. Vamos bater. Entendi. Puta, irado isso, né? É louco, né, cara? E Cara, é difícil, tá? Ah, com certeza. É muito difícil, porque a gente não... Eu não sei nada, pra você ter uma ideia. Tem cara que só estuda isso. Seu básico. Dessa parte é o seu básico. Me interessei muito agora, durante a pandemia, que eu aprofundei um pouco mais. Comprei livros de imunologia e tal, mas tem cara que estuda isso há 20 anos. Produz só em cima disso. Mano, eu aprendi a treinar com você, cara. Eu lembro que eu cheguei lá na academia, eu tenho uns flashes assim de memória, comecei a fazer uns exercícios, aí você me ensinou lá, falou, ó, você vai fazer um exercício aqui pra parte de cima do peito, você vai fazer outro pra parte reta, outro pra parte de baixo. Começou a me explicar, me explicou que eu não precisava focar tanto em peso, mas na concentração do movimento. Não, o peso ele é importante. Mas muitas pessoas exageram no peso e deixam todo o resto do movimento de lado, que era o que você fala. Então, por isso que eu falei, põe um peso que você suporte fazendo uma cadência XYZ ou concêntrico. Eu lembro que, por exemplo, assim, no bíceps, teve vezes que eu fazia assim, ó. Roubando, a roubada, Aí né? você falava, Fê, diminui, faz devagar. E faz direito isso daí, e faz né? direito. E aí eu, toma no seu cu. Não é? É porque assim, ó, o seu objetivo qual que era? Respeito, Qual que era tá o seu ligado? objetivo? Era criar... Hipertrofia. Ganhar massa muscular. Sim, então, hipertrofia, ganho de massa, anabolizar. Hoje a gente sabe que as séries para hipertrofia muscular, elas, assim, as que maximizam, tem que estar entre 20 e 30 segundos ou mais até, dentro de uma série. O que os caras fazem? Tuxam peso e ficam abaixo desse tempo de contração. Então, para hipertrofia muscular, é mais importante o tempo de contração, talvez, do que a carga que você está levantando. Peraí, o tempo de contração é quando eu puxei aqui, o músculo ele fica contraído. Não, o tempo que você tem de cadência. Que durante é a cadência? todo o exercício. Durante todo o exercício. Então, assim, quanto o músculo fica eu levo de esticado. 2 a 3 segundos, por exemplo, em fase concêntrica, que é a fase que você vence o peso, e 2 a 3 segundos em fase excêntrica. Mas existem metodologias que às vezes você prioriza mais um do que o outro. Mas quando você lê estudos sobre hipertrofia, a gente sabe que mesmo que você priorize um e concentre no outro... Puta, eu lembro disso. Você lembra disso? Você falava pra mim, desce devagarzinho, Desce cara. na manha e só... pode até acelerar. Só que às vezes você tenta acelerar, só que tá pesado. Mesmo aquela carga pequena, pequena entre aspas, né? Sim. Tá pesado, você não consegue acelerar. Então é isso que a gente fala, é a cadência do movimento e não você reter o movimento. Sim. É exatamente isso. Cara, eu faço isso até hoje, eu não lembrava, mas é automático. Então, é automático. Você treinou, autônomo, né? Que eles chamam esse tipo de que você aprendeu, virou autônomo, né? Que as fases do aprendizado é cognitivo, que você tá pensando, associativo, você já não pensa tanto, e o autônomo é que você já não pensa mais. Seu organismo faz isso pra não gastar energia, sabia? Puta, cara. Louco, né? Tudo na gente é pra não gastar energia, né? Gastar energia, cara. Eu vi um estudo, cara, essa semana não, tem umas 2, 3 semanas, que assim... Engraçado que bate com a mesma idade que você falou. Até os 25 anos, a gente aprende tudo passinho, entre aspas, né? Absorvendo, igual uma esponja. Dos 25 anos pra frente... mas é a fase de desenvolvimento do cérebro, né? Mas assim, a melhor fase ali é a infância e adolescência, né? Infância e adolescência, isso. Exatamente. Mas dos 25 pra frente... A melhor maneira de você, não sei se é criar neurônios, eu não vou saber especificar, mas a melhor maneira para você aprender uma coisa é estudando muito. Então, sim, eu concordo, muito. Mas olha que interessante, você sabia que o exercício físico tem fator neurotrófico, ou seja, de produção de neurônios? Então, de preservação e produção. Então, fazendo atividade física... Você libera, por exemplo, a irisina e o BDNF, né? Que é um fator neurotrófico. Né, brain, né, neurotrófico, e isso daí vai levar à preservação ou produção de neurônios. Por isso que o exercício também está sendo muito indicado para pessoas no tratamento, por exemplo, do Alzheimer. Então, se eu pegar uma pessoa que já tem o Alzheimer, eu faço ela fazer exercício? Então, tem estudo com animais. Tá. Esses estudos não são com seres humanos, que demonstrou que animais com Alzheimer que fizeram um exercício físico lá dentro do protocolo do ratinho, que é o protocolo do rato, porque isso que me irrita às vezes, que eles mostram na mídia esse tipo de coisa, as pessoas querem fazer, eles faziam 1 hora de atividade por dia. Meu, aquilo ali é protocolo pro rato. Protocolo pro ser humano é menor.
Então eles nadavam, porque assim, quando você coloca um rato num laboratório, é mais só você colocar ele para nadar ou numa esteira do que para ele puxar peso, porque não tem como você colocar. Existem alguns protocolos de treinamento resistido, mas é mais difícil. Uhum. Então eles colocavam os ratinhos para nadar durante 1 hora e eles viam que aumentava a produção de irisina, que é um hormônio que a gente produz na contração muscular, né? Uhum. E a irisina, de acordo com esses fatores, né, esses BDNFs que eles colocaram lá, propiciaram com que os ratos tivessem melhora nesse quadro do Alzheimer. Então, sim, a gente já tem estudo com animais dizendo isso daí, cara. Puta, que irado. Que bagulho louco, né? O Alzheimer, ele, não sei se você vai saber responder também, ele é uma doença que, além de não ter muita informação, ela também é hereditária. Ou não? Ela tem uma hereditariedade bem grande. Então, se eu já sei Por que o Alzheimer é novidade? Isso daí eu escutava muito lá dentro das ciências farmacêuticas. Você sabe por que o Alzheimer é novidade? Porque agora que a gente tá ficando mais velho? Isso. Porque se morria antes, não dava tempo de desenvolver. Cara, eu lembro que uma pessoa de 50 anos, quando era pequeno, 50, 60, era muito velho. Hoje não. Então, porque principalmente depois que vieram os fármacos anti-hipertensivos, isso aumentou a longevidade. Por isso dá importância. A gente não pode, pelo amor de Deus, tirar o mérito do fármaco mesmo na presença do exercício físico. Uhum. Mas a gente sabe que o exercício físico é mais benéfico, entendeu? Aliás, ele é benéfico até para potencialização do fármaco. Olha que coisa maluca. Então, seria assim, existe, por exemplo, na construção civil, que eu tenho um pouco mais de empatia, existe uma ação que você faz antes de precisar de uma situação, por exemplo. Sim. Existe o corretivo e o preventivo. Isso. O exercício físico, ele entra no preventivo. No preventivo. E no conservador, que seria no tratamento. Que seria paralelo junto com uma determinada situação. Uma determinada situação. Entendi. Por exemplo. Então, por exemplo, eu posso fazer um exercício de fortalecimento para prevenir uma artrose. Uhum. A gente sabe que existe prevenção, porque você deixa... já existem tendências aí nos estudos de que sua cartilagem fica mais densa, mais espessa. Com atividade. Com atividade. Tá. Só que não quer dizer que você não desenvolva, porque tem fator genético também na artrose. Entendi. E muitas vezes, por estabilidade da articulação, a pessoa não sente dor. Às vezes ela até tem artrose, mas... Então, assim, a gente sabe que entra na prevenção. Então, lembra que eu te falei que às vezes você pode não ativar o gene, mas pode vir a ter, mas de maneira mais amena. Uhum. É o que acontece muitas vezes. Por exemplo, no caso da artrose. Aí a pessoa, às vezes, já tem artrose caracterizada, você entra num tratamento conservador para ela, aumentou a estabilidade, aumentou a densidade do que sobrou de cartilagem ali, que já existem estudos apontando que melhora realmente essa densidade. A pessoa ou diminui ou não progride a dor. Porque a gente nunca pode prometer que vai... Porque a gente sabe que é uma doença progressiva. Entendi. Então a gente freia ou às vezes a gente até reverte. Dá uma diminuída no pico lá. E parar de fazer atividade? Parei. Sei lá, fiz 10 anos da minha vida e de repente... 120 dias você é considerado sedentário fisiologicamente falando. Perdi tudo. 120 dias. Perdeu tudo não. Existe uma coisa chamada de lastro fisiológico, já está muito bem documentada, que é a memória fisiológica. Existe, muscular. Ela realmente existe. Sim. Quiser também, depois eu explico como são esses fatores, mas 120 dias você está no mesmo problema que um sedentário. Começa a ter inflamação sistêmica, você começa a entrar em todo aquele quadro. Para você ter uma ideia, o sedentarismo ele é tão agressivo, Fê, que em 2 dias inativo, não é para você ficar na academia se matando, pelo amor de Deus, porque se você der uma carga, você precisa de um tempo do músculo descansar. Mas o fato de você ficar inativo 2 dias já me assustou quando eu vi essa literatura, você já começa a ver perda de massa muscular. Olha que loucura. Puta, cara. Por isso que você não pode progredir muito tempo sem. E 20 dias parado, você perde aproximadamente 20% da sua capacidade respiratória e 11% da cardíaca. Então... É louco isso, né, cara? Imagina depois de 120 dias, você veio para um padrão sedentário. Qual que é o assim, vamos supor, eu quero ter uma rotina de atividade física, mas minha vida é corrida, não sei o que e tal. Qual que seria, assim, um indicativo? 3 vezes por semana de uma atividade? Depende da atividade. Tá. Atividades como a musculação, quando você está começando, 2 a 3 vezes é o suficiente. No envelhecimento, o recomendado é 2 a 3. Depende também da divisão do treino.
Se eu peguei o velhinho e não trabalhei full body, que é o corpo todo, eu posso dividir isso daí em vários dias. Então isso daí vai depender de como você manipula as variáveis dos treinamentos. Entendi. Pode fazer atividade todo dia? Pode. Então, um idoso, por exemplo, eu coloco ele na musculação 2 a 3 vezes por dia, mas agora eu quero melhorar a cardiorrespiratória dele. Eu posso colocar ele para caminhar todo dia, não tem problema. Ou colocar um dia na caminhada, um dia na hidro. Você pode fazer, pelo contrário, lembra que a gente falou de acumular. Você só tem que tomar cuidado com a relação tempo e a relação intensidade. Porque quanto mais intenso, você vai precisar de mais tempo para se recuperar. Para recuperação. Entendi. Vamos lá, pra gente fechar aqui, a pessoa que ela quer começar uma atividade física, fala pra gente a importância de ter o acompanhamento do profissional e qual conversa que eu tenho que ter com um profissional. Então, ó, em primeiro lugar, faça qualquer atividade independente de orientação, desde que ela seja leve e moderada. Acumule 150 minutos. Independente. Uma caminhada, uma volta com o cachorro. Isso daí você já vai coletar muitos benefícios do movimento fisiológicos. Tá. Ponto. O profissional de educação física vai entrar onde? Para você... Lembra dos componentes da aptidão física que nós falamos no começo? Força, resistência, flexibilidade. Ele vai entrar para potencializar tudo isso daí. Você vai obter o que é melhor dentro das suas capacidades para melhorar a sua aptidão física com maior segurança. Mas não é para eu virar um bodybuilder. Não é para virar um bodybuilder. Nós estamos falando de saúde. Mas se quiser virar um bodybuilder, também. Um bom profissional de educação física vai fazer você chegar num alto nível com um menor índice de lesões, com maximizando a hipertrofia, porque isso é uma ciência, cara. Sim. Cada um vai estudar aquilo que você quer que alcance. É porque assim, Mar, eu acho que tem gente que vai pensar assim, maximizar minha força, a pessoa leiga vai pensar que você tá querendo colocar ela como um Arnold Schwarzenegger. Não. O que é maximizar a força? Maximizar a força, você pensa o seguinte, assim, ó. Subir a escada no Egito, um degrau. Mas aí é maximizar a força para aquele quadro daquela pessoa. Tá. Mas assim, ó, maximizar a força, assim, ó, a gente tem que lembrar que quanto mais forte é um indivíduo, menos ele vai morrer por qualquer causa. Para você ter uma ideia, eu te citei um estudo, mas tem outro que demonstra... 40% ali, isso, 50%. tem outro que foi feito com idosos, acima de 65 anos de idade, que quando eles maximizaram, ou seja, quando eles ganharam mais força, morreram também 46% menos por qualquer causa. Isso daí já é um outro estudo. Então assim, nós estamos falando de em torno de 45%. Então assim, ganhe o máximo que você puder de força. Não interessa se você vai virar um levantador. É que assim, quando a gente fala de atleta, mais uma vez, a gente está falando que nem sempre é saúde. Você está predisposto aos malefícios, inclusive lesão. Mas tente ganhar o máximo que você pode de força de maneira segura, que você vai morrer menos e você vai morrer menos de todas as causas e vai melhorar suas atividades do dia a dia. E quando morrer, vai morrer com qualidade. Com qualidade, não vai ficar dependente das pessoas. Puta que top. Né? E a segunda pergunta que você me fez, o que procurar num profissional de educação física? Cara, primeiro se ele é especialista em alguma coisa. Assim, eu sou um profissional que tem uma carreira aí, de como formado há 15 anos já. Fiz uma especialização, fiz um mestrado e sempre estudei performance. Mas tem caras hoje, por exemplo, quando você fala de performance, de treinamento, que os caras são especialistas nisso. Então assim, você tem que ver o que você quer. Você quer melhorar a performance como um atleta? Então talvez eu, Márcio, não seja o melhor profissional para você. Então quando você for procurar um profissional, primeiro, ver se ele é especialista naquilo que você tem como objetivo. Ver a formação, ver se tem cursos. Eu acredito que tem pessoas que são muito autodidatas. Então, às vezes você pegar uma pergunta complexa que você escutou de um especialista e faz para esse cara, ver se ele sabe te responder da mesma maneira. Entendi. Tem que testar os caras às vezes, não tem jeito, Fê. Uma coisa assim, o seu objetivo... Às vezes a pessoa que tem a dor nas costas, a dor no quadril, que senta de lado, ou então que tem dificuldade para pegar abaixar para pegar o vejo embaixo da pia, talvez ela não saiba que isso pode ser um objetivo também, né? Ela nem se tocou. Ela sabe que é um objetivo, ela não sabe o caminho para atingir o objetivo. Porque assim, o que acontece com as pessoas às vezes, Fê? O cara perdeu, aí é aquela aceitação. Ah, mas a vida é assim mesmo. Cara, não é assim, velho. Sim. A gente tem recursos para tentar reverter ou frear esse troço. É aí que eu quero chegar. Esse ponto, da pessoa que acha que é assim mesmo. A grande maioria da população. Lembra que lá no começo da live a gente falou que nós somos uma ciência negligenciada? Se dessem ouvidos pra gente, impediríamos milhões
de mortes, inclusive por Covid. Pelo menos 34% das pessoas sentem... E ó, um estudo assim que tem limitações demonstrou que internava menos por Covid. 34% de pessoas que eram fisicamente ativas. Eu acredito. Só que assim, os 34% para mim é mais, porque os próprios autores demonstraram que aquele estudo tinha limitação. Então a gente sabe que o céu é o limite aí. Tudo bem? E penso eu, agora é um pensamento meu, tá? A qualidade das atividades do seu dia a dia. Cara, se for para chegar nos 100 anos capengando, que Deus me leve antes, cara. Quem acredita em Deus também, porque respeito quem é ateu. Porque eu quero ter qualidade na minha vida. Qualidade para mim, qualidade de vida, para mim, aí é opinião, tá? É você viver a sua vida da melhor maneira possível, sem limitações. Então, para mim, qualidade de vida é isso. Agora, uma coisa que eu aceito, nós vamos ter perda de rendimento. Tá envelhecendo, isso é natural. Com 20 anos, por exemplo, eu corria 10 quilômetros em 40 minutos. A gente sabe que o que é natural da vida é esse rendimento baixar, é natural. E um dia você vai morrer. Mas agora, aceitar que você vai ter limitações extremas, eu não aceito não, cara. O que eu puder frear aí com atividade física, eu vou frear. Praticar força. De preferência, não, mas pratique qualquer uma. Entendi. A mensagem é pratique qualquer uma. Se você não gosta da musculação, vai fazer qualquer modalidade que você se encaixe na modalidade com um bom professor. Boa. E assim a gente fecha essa mensagem fantástica aqui do Márcio. Márcio, obrigado, cara. Obrigado você. Tem mais assunto já que eu tô bolando aqui, que eu tô sempre à sua disposição, que você precisar. Cara, eu adorei, de verdade. Tá bom? Tudo que envolve educação física, assim, é uma coisa que eu gosto muito, mudou muito a minha vida. Eu aprendi muito com você, cara. Isso daí pela primeira vez você me fez ganhar o ano, viu, cara? Porque a gente se preocupa tanto em deixar uma boa imagem. Infelizmente, a educação física passou por uma transformação meio negativa até no longo dos anos, em que os profissionais não levam a sério que nós somos profissionais, nós não somos somente estátuas que devem estar, às vezes, dentro de uma sala. Mas, pô, fiquei tão feliz que eu fiquei que você tem essa imagem de mim, cara. Eu tenho, mano. Eu acho... Feliz mesmo. Da hora. Deixa suas redes sociais também pra galera. Bom, quem quiser me seguir no YouTube é Márcio Renato Trindade. No Facebook eu também estou como Márcio Renato Trindade. LinkedIn, Márcio Renato Trindade. E Instagram você me acha tanto como Márcio Renato Trindade como @Márcio R Trindade, tudo junto. Qual que é melhor pra te seguir lá? Todas, pode me seguir em todas. Eu sou notificado por todas, tá? Tá bom? E o que eu posto em uma, normalmente eu posto em todas. Não, legal. Tá Márcio, da hora, bem-vindo. Pessoal, valeu aí, quem acompanhou, foi show. E brigadão mais uma vez pelo convite, por lembrar de mim, por fazer eu ganhar o ano, pela referência. Imagina. Valeu, garota. Tamo junto.